Às vezes pensamos que o mais importante na vida espiritual é ter o Espírito Santo, como se fosse uma posse, um poder que acumulamos, um recurso que ativamos quando oramos o suficiente ou vivemos bem o suficiente. Mas essa mentalidade, embora comum, está profundamente equivocada, porque o Espírito Santo não é algo que se adquire. É alguém a quem se entrega completamente. Não se trata de ter o Espírito. Trata-se de Ele ter você, completamente, sem reservas. E é aí que a verdadeira transformação começa. Não quando você diz que acredita, não quando você se emociona durante o culto, mas quando você entende que o Espírito não foi enviado apenas para acompanhá-lo em sua jornada, mas para assumir o controle, para guiar, direcionar, corrigir, moldar, confrontar e habitar livremente dentro de você. Isso implica rendição. Não se trata de uma rendição emocional momentânea, mas de uma rendição profunda, concreta, silenciosa e ainda assim real. Aquela que transforma a maneira como você fala, pensa, decide e vê os outros. Porque quando Ele te possui completamente, você não vive mais por instinto. Você vive pela orientação. Você não faz mais o que quer. Você faz o que Ele te revela. Não porque Ele te força, mas porque você deseja. E isso faz toda a diferença entre uma vida espiritual superficial e uma vida verdadeiramente repleta do Espírito. Algumas pessoas vivem de encontros ocasionais com Deus, como respirações profundas que oferecem alívio momentâneo, mas depois retornam ao mesmo ciclo de ansiedade, ego, culpa e controle. Por quê? Porque o Espírito está presente, mas não no centro. Porque ainda existem áreas onde elas não o deixaram entrar. E Ele não força. Ele espera. O Espírito Santo é tão poderoso que pode ressuscitar os mortos. E ao mesmo tempo, tão terno que não entra onde a porta não está aberta. Ele pode transformar uma cidade e, ao mesmo tempo, permanecer em silêncio se o seu coração estiver dividido. Porque a presença dele não depende da sua intensidade emocional, mas da sua abertura espiritual. E para que ele te tenha por completo, você precisa parar de se fragmentar por dentro. Algumas pessoas dizem, sim, eu quero Deus na minha vida, mas limitam a sua presença a uma parte específica da sua vida. Dão-lhe o domingo, mas não a segunda-feira. Dão-lhe as suas lágrimas, mas não as suas decisões. Confessam os seus pecados, mas não entregam os seus planos a Ele. Convidam-no para entrar, mas apenas na sala de estar, não nos quartos fechados, onde guardam as suas feridas, os seus medos e as suas máscaras. Mas o Espírito não veio para ser um convidado. Ele veio para ser o Senhor. E quando você entende isso, algo dentro de você muda para sempre. Porque não se trata mais de quanto você pode receber de Deus, mas de quanto você está disposto a perder para que Ele possa ser tudo para você. Não se trata mais de acumular bênçãos, mas de se render completamente. Não se trata de adicionar Deus à sua vida, mas de entregar sua vida completamente a Ele, para que Ele possa reconstruí-la do zero. E esse compromisso tem um preço. Custa-lhe o orgulho, custa-lhe os planos, custa-lhe os atalhos, custa-lhe as máscaras. Mas o resultado é a liberdade. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, das emoções ou das conquistas humanas. É a liberdade de saber que já não se vive apenas em si mesmo, mas que Cristo vive em si, através do seu Espírito. Isso sim é verdadeira realização. E, curiosamente, nem sempre é perceptível externamente. Às vezes não é evidente. Às vezes não brilha em público. Às vezes ninguém a aplaude. Mas você sabe que existe. Porque há uma paz que não depende de nada externo. Uma convicção que te sustenta quando tudo estremece. Uma voz que te guia quando tudo parece sombrio. E tudo isso acontece quando ele deixa de ser apenas seu ajudante e se torna seu mestre. E isso não significa que te anula. Pelo contrário, te revela. Quando o Espírito Santo te possui completamente, você não perde sua identidade. Você a descobre. Porque ele não vem para te apagar, ele vem para te restaurar. Para te mostrar quem você foi chamado para ser antes que o mundo te confundisse.
Ele vem para reconstruir sua alma de acordo com o projeto original do céu. E você não alcança isso simplesmente tendo o Espírito, mas permitindo que ele habite em cada recanto do seu ser. E como isso acontece? Com entrega constante, não perfeito, mas genuíno, todos os dias. Cada decisão, cada conversa é como dizer a ele: Espírito Santo, eu não quero apenas que você me acompanhe. Eu quero que você assuma o controle. Eu não quero usar você para me sentir melhor. Eu quero que você me molde, mesmo que doa. Eu não quero pedir que você se adapte à minha vida. Eu quero me adaptar à sua orientação. E quando você faz isso, algo sobrenatural começa a acontecer. Você se esvazia e começa a ser preenchido por ele. Suas prioridades mudam. Suas palavras mudam. Seus pensamentos se tornam mais claros. Sua sensibilidade espiritual se aguça. Seus desejos mais profundos começam a se alinhar com o eterno. E aquilo que antes o controlava perde seu poder, porque onde o Espírito tem domínio, a carne perde a influência. Onde ele reina, o caos encontra a ordem. Onde ele habita, as trevas não podem prevalecer. E então, sua vida deixa de ser sobre buscar uma experiência espiritual. Ela se torna uma expressão constante da presença dele, não porque tudo seja perfeito, não porque você não fale mais, mas porque você não caminha mais sozinho. Você não decide mais sozinho. Você não vive mais superficialmente. Você vive a partir da eternidade, e isso transforma completamente tudo. Então talvez hoje você não precise mais dele. Talvez ele precise de mais de você. Talvez o próximo nível não venha de sentir mais, mas sim de ter um desempenho melhor. Não se trata de quanto espírito você tem. Trata-se de quanto de si mesmo você ainda não entregou a ele. E quando ele te tiver completamente, você descobrirá que não há paz maior, propósito maior, poder maior do que viver totalmente entregue à sua presença. Um dos aspectos mais misteriosos e ao mesmo tempo mais claros da relação de Deus conosco é que ele não impõe sua presença. Ele não invade. Ele não força sua entrada. O Espírito Santo é fogo, mas ele nunca queima a força. Ele é água viva, mas ele só inunda quando as portas do coração estão verdadeiramente abertas. E é aí que muitos estagnam espiritualmente. Não porque Deus não queira preenchê-los, mas porque eles ainda resistem. Resistimos de muitas maneiras, mesmo sem perceber. Com agendas lutadas, com mentes constantemente ocupadas, com orações apressadas onde o silêncio é escasso. Resistimos com feridas não tratadas, com desculpas disfarçadas de maturidade, com aquela ilusão interior de que eu sei do que preciso. Às vezes, até mesmo em nome da fé, dizemos a Deus como agir, quando agir e sob quais condições. Mas o Espírito não se conforma às nossas estruturas mentais. Ele não vem para reforçar o que construímos sem ele. Ele vem para, com amor, desconstruir. Ele vem para transformar. E essa transformação começa onde a nossa resistência morre. Quando finalmente dizemos, não quero mais lutar, não quero mais me proteger de ti, não quero mais estar no controle. Quero que tu governes a minha vida. A entrega é o terreno fértil onde ocorre a verdadeira inundação. Porque Deus não abençoa a aparência de devoção. Ele responde à devoção genuína. Não importa quantas músicas você cante, quantos vídeos assista ou quantos versículos saiba de cor. Se no fundo você continuar construindo muros, sejam eles de orgulho, medo, autossuficiência ou desconfiança, o Espírito de Deus pode te tocar. Mas ele não pode te preencher completamente até que você lhe dê acesso total. E dar acesso total é assustador, porque permitir que o Espírito Santo te inunde não é apenas uma experiência emocional qualquer. É um ato de entrega absoluta, é depor suas armas, é entregar seu orgulho, é abrir as portas para lugares interiores que você mesmo evitou. É dizer a ele, entre, mesmo nos cômodos escuros que eu não sei como arrumar. E é nesse momento, nessa profunda vulnerabilidade, que a verdadeira liberdade começa. Porque tudo aquilo que você se esforçava tanto para controlar
na verdade, estava controlando você. Tudo aquilo que você estava evitando encarar estava te impedindo de avançar. Tudo aquilo que você pensava que estava te protegendo, na verdade, estava te afastando de Deus. Quando você se esvazia, o Espírito começa a preenchê-lo com aquilo que o mundo jamais poderá lhe dar: presença, direção, conforto, clareza, poder, identidade. Mas ele não pode ocupar um espaço que já está ocupado. Por isso, se você quer se sentir pleno, primeiro precisa abrir espaço. Espaço emocional, espaço mental, espaço espiritual, espaço para parar de se justificar, espaço para parar, espaço para ouvi-lo. E isso nem sempre acontece em meio ao barulho. Muitas vezes a torrente do Espírito começa no silêncio. Naquele momento em que você não está mais tentando convencer a Deus, mas simplesmente o ouvindo. Naquele suspiro profundo em que você reconhece: eu não aguento mais. Mas não preciso aguentar se o Senhor estiver comigo. E Ele é não como uma visita esporádica, não como uma emoção passageira, mas como uma presença que permanece. Quando você decide se entregar de verdade, Ele não vem com culpa ou julgamento. Ele vem com a verdade, com graça, com ternura. Ele não te destrói, Ele te reconstrói. Ele não te humilha, Ele te eleva. Ele não te força, Ele te faz se apaixonar. E então tudo começa a mudar. Aquilo que antes te dominava perde o seu poder. Aquilo que antes te controlava torna-se insignificante. O que antes era importante já não é mais importante, porque quando o Espírito inunda, Ele também purifica. Purifique sua percepção, purifique seu desejo, purifique suas motivações, e o que resta é a eternidade. Portanto, não basta pedir mais do Espírito. A questão é: que parte de mim ainda resiste a Ele? Ainda estou com medo? Planos pessoais não realizados? De velhas feridas que não quero reabrir? Partindo de uma imagem de fé que me impede de ser honesto, o Espírito não busca a perfeição, busca espaço. E esse espaço se abre quando a resistência morre. Quando você para de defender seus argumentos e começa a entregar sua alma exatamente como ela é. E se você decidir fazer isso hoje, sem filtros, sem reservas, sem condições, eu lhe asseguro uma coisa: Ele virá. E quando Ele vier, Ele o impactará profundamente. E quando Ele o impactar profundamente, nada em você será o mesmo. Às vezes, pedimos a Deus que nos preencha, que nos inunde com o seu Espírito, que nos transforme completamente. Mas no fundo, sem percebermos, oferecemos apenas uma parte do nosso coração. Dizemos: preenche-me, Senhor. Mas ao mesmo tempo, continuamos apegados a velhas feridas, velhos hábitos, antigas lealdades internas que competem com a sua presença. Queremos nos sentir realizados, sim, mas sem abrir mão de tudo. Queremos o seu fogo, mas não em certas áreas. Queremos a sua direção, mas apenas quando ela coincidir com os nossos desejos. Queremos a sua paz, mas não abrir mão do controle. E assim, sem percebermos, vivemos com o coração dividido, fragmentado entre fé e medo, entre obediência e orgulho, entre o anseio por Deus e os apegos dos quais nos recusamos a abrir mão. Mas o Espírito não habita naquilo que nos separa dele, não por mero capricho, mas por amor à santidade. Porque a plenitude do Espírito não pode ser misturada com a tibieza da alma. Um coração dividido não pode ser preenchido, é como um copo rachado. Você pode encher de água repetidas vezes, mas ele nunca se encherá completamente, porque existem vazamentos invisíveis que drenam o que deveria permanecer. Assim é o nosso ser interior quando está dividido. Podemos vivenciar momentos com Deus, sentir toques da sua presença, até mesmo perceber progresso. Mas nunca alcançamos a plenitude. E o mais perigoso de tudo é que, às vezes, esse coração dividido não é óbvio. Porque nem sempre se manifesta como uma vida dupla. Muitas vezes esconde-se no fundo, nas dúvidas que não enfrentamos, nas emoções que justificamos, nos relacionamentos que não queremos examinar, nos pequenos pecados que aprendemos a tolerar.
nas partes da nossa história que escolhemos não abandonar completamente. Mas o Espírito Santo não quer a parte de você que está mais preparada. Ele quer tudo. Não porque precise de algo de você, mas porque sabe que só quando você se entrega completamente a ela é que ela pode curá-lo por inteiro. Só quando você lhe dá acesso incondicional é que ela pode transformar aquilo que você nem sabia que estava quebrado. E isso exige honestidade. A honestidade de dizer: Senhor, ainda existem partes de mim das quais não quero me desapegar, mas querer me desapegar delas. Ainda existem lugares sombrios, mas não quero mais escondê-los. Estou dividido. Quero me sentir completo em você. Essa sinceridade abre portas que a religiosidade não consegue alcançar, porque Deus não transforma o que fingimos. Ele só transforma o que confessamos humildemente. E quando você começa a entregar seu coração dividido a Ele, o Espírito não o julga. Ele o reconstrói. Começa a unir o que estava fragmentado. Comece a alinhar o que estava fora de foco. Comece removendo o que parecia necessário, mas era apenas peso extra. E o mais belo é que ele faz isso com ternura. Não com imposição, mas com convicção. Não com acusação, mas com verdade. Não com exigência, mas com amor inabalável. Porque ele não quer apenas uma parte de você. Ele quer você por inteiro. Não para te explorar, não para te controlar, mas para te libertar. Porque só quando você é completamente dele, você pode ser completamente você mesmo. Um coração dividido não só impede que o Espírito o preencha, como também o impede de descansar. Porque você vive em tensão interior, em constante contradição, em decisões que parecem forçadas, em exaustão espiritual, em um ciclo de busca insaciável. Porque nada satisfaz um coração que não se entregou completamente. Mas quando você decide fechar as portas que manteve entreabertas, quando escolhe se desapegar daquilo que ainda compete com Deus, quando deixa de viver com um pé em cada mundo, então o Espírito pode preencher cada canto. E o que antes era caos se torna ordem. O que antes era confusão se torna certeza. O que antes era luta se torna descanso, porque um coração puro atrai abundância. Um coração concentrado atrai presença. Um coração completamente entregue torna-se um lugar habitável para Deus. Portanto, este não é apenas um chamado para sentir mais o Espírito. É um chamado para decidir, para fechar as fendas internas, para remover os ídolos silenciosos, para abandonar as alternativas que você tinha caso Deus não respondesse, para parar de usar Deus como um mero complemento e começar a viver como alguém que foi completamente conquistado pelo seu amor. E sim, isso significa perder coisas, perda de segurança, perder certos relacionamentos, perder a falsa estabilidade que a mediocridade espiritual lhe proporcionava. Mas o que você ganha é infinitamente maior. Você conquista uma paz que não depende de fatores externos. Você consegue ter uma direção clara em meio à neblina. Você conquista um relacionamento real, vivo, intenso e constante com o Espírito Santo. E isso não tem preço. Então, se hoje você sente que algo está faltando, se sente que, apesar de buscar a Deus, existe uma aridez interior que não desaparece, pergunte a si mesmo honestamente: estou dividido por dentro? Há partes do meu coração que ainda não entreguei a Ele? Estou retendo algo que pertence a Ele? E se a resposta for sim, não se esconda, porque Deus não pede perfeição. Isso exige integridade de você. Não que você tenha tudo resolvido, mas sim que entregue tudo o que ainda estiver desorganizado, porque só um coração completamente disponível pode ser completamente preenchido, e quando isso acontece, não há volta. Porque viver de todo o coração diante de Deus é viver verdadeiramente em liberdade. Muitos crentes buscam o toque de Deus, anseiam por momentos intensos, experiências que os façam sentir a presença de Deus. E é verdade, existem toques do Espírito que nos marcam para sempre.
Existem momentos em sua presença que quebram correntes em segundos, que purificam anos de dor com uma única lágrima, que reacendem uma fé adormecida com apenas uma palavra. Esses momentos existem e são reais, mas o problema não é o toque, é se contentar apenas com isso. Porque o Espírito Santo não foi enviado simplesmente para te tocar ocasionalmente. Ele quer habitar em você, permanecer, criar raízes em você. Não apenas para te inspirar em um culto, não apenas para te visitar quando você ora, não apenas para estar com você em uma crise. Ele quer se estabelecer em você como Senhor, como guia, como uma fonte constante de vida. E essa diferença muda tudo. Um toque pode te despertar, sim, mas o ambiente te transforma. Porque quando ele habita, ele não vem para um espaço confinado. Ele vem para tomar conta de toda a casa. Ele não se acomoda no canto que você designou para ele. Ele vem para redesenhar toda a disposição, para derrubar o que não te serve mais, para abrir janelas que você nem sabia que estavam fechadas, para varrer a poeira emocional que você aprendeu a ignorar e para preencher tudo com a sua presença viva, constante e eterna. Mas como ela pode sobreviver se só abrimos a porta quando precisamos dela? Como ele pode habitar em nós se o nosso relacionamento com ele se baseia em situações de emergência? Como poderá habitar o planeta se só lhe permitimos acesso quando achamos que não temos outra opção? O Espírito não está interessado em ser um recurso ocasional. Ele veio para ser um companheiro constante. Um habitante que conhece cada recanto da sua alma e ainda assim escolhe ficar. Que não foge quando vê as suas fragilidades. Que não se escandaliza com as suas lutas. Que não abandona quando você falha. Mas ao contrário, te levanta e te lembra que você ainda é morada de Deus. E isso é um milagre. Pensar que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, agora deseja fazer morada em você. Não como um convidado, não como um visitante, como o habitante, como o centro, como o todo. Ele não quer eventos com você. Ele quer história com você. E isso requer mais do que apenas emoção. É preciso intenção. É preciso constância. É preciso entrega profunda. Porque uma casa não se mantém sozinha. É preciso abrir as janelas. É preciso limpar. É preciso se livrar do que está atrapalhando. É preciso examinar o que está guardado nos recônditos da sua alma que você ainda não se atreve a revelar. E o Espírito está disposto a te ajudar com tudo isso. Mas ele não fará isso sem a sua permissão. Ele não se impõe. Ele espera que você diga: eu não quero apenas que você me toque. Eu quero que você fique. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Sua vida diária deixa de girar em torno de suas emoções e passa a girar em torno da presença dele. Não se trata mais de sentir Deus, mas sim de estar atento à sua voz. Você não vive mais em busca de momentos especiais, porque cada momento se torna especial quando ele está presente. Você não está mais em busca de experiências, porque percebe que nada é mais valioso do que viver com ele dentro de você, falando com você, moldando você, acompanhando você. E quanto mais você se acostuma com a presença dele, menos você consegue viver sem ela. Não por dependência emocional, mas por consciência espiritual. Porque você entende que sem a sua orientação, você pode ter sucesso e ainda assim estar perdido. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir vazio. Você pode estar na igreja e ainda assim não ter se rendido completamente. Mas quando o Espírito habita em você, o tudo se encaixa, suas decisões mudam, suas prioridades mudam, seus relacionamentos mudam, sua perspectiva sobre a vida muda. Porque você não está mais tentando fazer Deus vir, você está vivendo como alguém em quem Deus já está. É aí que tudo começa a fazer sentido. Ele não quer te tocar para te fazer sentir bem, ela quer habitar você para transformá-lo por dentro, para te ensinar a viver segundo a sua sabedoria, para produzir frutos que durem, para lhe mostrar verdades que você não aprenderia em nenhum outro lugar. Construir dentro de si uma vida que não desmorone quando a tempestade chegar. Então, por que se contentar com apenas alguns toques?
Por que viver de encontros esporádicos quando se pode viver em comunhão permanente? Por que pedir a vinda do Espírito? Se você pode viver consciente de que Ele já está aqui, a questão não é se Ele quer ficar. A verdadeira questão é, você está dando espaço para Ele fazer isso? Porque quando o Espírito deixa de ser um visitante e se torna o Senhor da casa, você para de correr atrás do espiritual. Você começa a viver uma espiritualidade constante, silenciosa, porém firme, invisível, porém poderosa, calma, porém imparável, e então tudo aquilo que antes te dominava deixa de ter lugar, porque agora quem governa a sua vida é aquele que decidiu fazer de você a sua morada. Uma das ideias mais prejudiciais, embora possa parecer espiritual, é pensar que a entrega a Deus acontece de uma vez só, que basta levantar a mão em uma reunião, chorar em oração ou declarar com veemência: Senhor, eu me entrego a Ti. E sim, pode começar assim. Há momentos em que tudo muda, instantes sagrados em que a alma se quebranta e o coração se abre completamente. Mas se você acha que esse nível de comprometimento é suficiente para a vida toda, mais cedo ou mais tarde você ficará frustrado, porque a entrega total não é um evento emocional isolado. É uma decisão que se renova a cada dia. O Espírito Santo não busca uma entrega momentânea. Ele busca uma entrega constante. Ele não quer só o seu sim de ontem. Ele quer o seu sim de hoje, porque ele sabe que todo dia algo dentro de você vai querer tomar de volta o controle. Vai querer proteger uma parte. Vai querer decidir por conta própria. Vai querer racionalizar onde deveria confiar. Vai querer esconder onde deveria se expor. E é por isso que o Espírito te convida dia após dia a escolher novamente. Oi, também me rindo. Não se trata de perfeição. Trata-se de intenção. Acordar todas as manhãs e dizer: Espírito Santo, hoje também quero que o Senhor seja o centro. Hoje também entrego o controle a Ti. Hoje também entrego a Ti aquilo que não entendo, aquilo que é difícil para mim, aquilo que não sei como lidar. Porque a entrega não é um objetivo, é uma jornada. Um caminho onde a cada dia há algo para deixar ir, algo para ajustar, algo para limpar, algo para renovar. Não porque você esteja indo mal, mas porque você está crescendo. E todo crescimento verdadeiro envolve desapego. E isso exige consistência. Uma consistência que nem sempre se vê. Uma constância que por vezes se manifesta no silêncio. Em decisões privadas, em negar-se a si mesmo quando ninguém está olhando, porque desistir um dia é fácil, mas desistir todos os dias, mesmo quando não há aplausos ou recompensas imediatas, isso é maturidade espiritual. E quanto mais você amadurece, mais entende que a entrega total não é um fardo, é uma liberdade, porque quando você decide deixar ir, você para de lutar contra o que não pode controlar. Quando você decide confiar, você para de viver à mercê das suas emoções. Quando você decide obedecer, você para de viver se perguntando se está no caminho certo e começa a caminhar em paz, mesmo sem ter todas as respostas. E assim, dia após dia, o Espírito Santo forma em você um coração manso, receptivo e estável. Não um coração perfeito, mas um coração disposto. E é nesse tipo de coração que Deus habita. É o coração que Ele usa, aquele que Ele molda sem resistência, aquele que Ele preenche sem impedimentos, porque a entrega diária não apenas te esvazia, como também te torna acessível ao céu. E isso se nota. Você percebe quando não reage mais da mesma forma que antes. Você consegue perceber quando seus planos pessoais deixam de estar acima da vontade dele. Você consegue perceber quando suas conversas mudam, quando suas prioridades são reorganizadas, quando suas decisões não giram mais em torno do que é mais conveniente para você, mas sim em torno do que mais glorifica a Deus. E não porque você está atuando, mas porque você está realmente se transformando. Essa transformação é lenta, sim. Frequentemente reina o silêncio, mas é profundo, irreversível, verdadeiro. E essa verdade se constrói passo a passo, dia após dia, entrega após entrega,
Portanto, não importa o quão longe você tenha progredido em sua vida com Deus, sempre haverá algo que você poderá oferecer a Ele hoje. Talvez um pensamento que te aprisione, talvez uma ferida que você ainda não tenha mostrado, talvez seja um hábito que você já tenha justificado demais, talvez seja um sonho que Ele está pedindo para você deixar para trás, por algo maior. E aceitar isso hoje não é fraqueza, é sabedoria, porque a verdadeira força não está em se apegar a tudo, está em saber quando deixar ir. Então, se você achava que já tinha dado tudo de si, pense de novo, pergunte ao Espírito Santo: há algo que ainda estou retendo? Há algo que o Senhor quer tocar e que eu ainda não permito? Que parte do meu coração precisa se render hoje? E quando você ouvir a voz dele, porque ele sempre responde, faça isso sem medo, porque o que ele te pede nunca tem a intenção de te empobrecer, é para se esvaziar do temporário e se preencher com o eterno. E essa realização se constrói um dia de cada vez. Quando o Espírito Santo realmente te preenche, não é apenas a sua vida interior que muda. Não é apenas a sua maneira de pensar, sentir ou orar. O ambiente ao seu redor começa a ser impactado. Sua presença começa a transmitir algo que vai além das suas palavras. E muitas vezes isso acontece sem que você busque ou mesmo perceba, porque a plenitude do Espírito não é uma experiência que se mantém oculta. É uma realidade que se manifesta. Não se pode conter algo que foi projetado para fluir. Não se pode esconder uma luz acesa. Uma vida que arde com a presença de Deus não pode ser silenciada. E quando você está cheio, quando escolhe viver entregue e habitado pelo Espírito, algo começa a transbordar de dentro de você para tudo ao seu redor. Seus relacionamentos mudam, seus ambientes mudam, sua atmosfera muda. Não porque você tenha uma energia especial, mas porque você carrega dentro de si o mesmo Espírito que transformou o caos em criação. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito que desceu como fogo no Pentecostes e mudou para sempre aqueles que ali estavam reunidos. Ele está em você. E quando ele se manifesta, nada ao seu redor permanece o mesmo. É por isso que, às vezes, as pessoas começam a se aproximar de você sem saber o motivo. É por isso que você pode entrar em um lugar e sentir algo espiritual se movendo, mesmo sem dizer uma única palavra. É por isso que a sua maneira de reagir ao conflito se torna um sermão silencioso para aqueles que o observam. Não é que você esteja se esforçando para causar impacto, é que você está apenas se transferindo, porque quem está cheio inevitavelmente transborda. E o que você emana quando está cheio do Espírito é diferente. Não é julgamento, não é religiosidade, não é pressão, é presença, é graça, é amor palpável, é sabedoria que acalma, é paz que desarma, é gentileza que transforma. É isso que torna o seu ambiente um terreno fértil para o reino de Deus. Porque quando a sua vida reflete o Espírito, ele começa a tocar as pessoas através de você, e você não precisa de um púlpito para isso. Você não precisa falar em público, você não precisa ter um canal, uma plataforma ou um ministério formal. Sua vida é seu ministério. Sua maneira de tratar quem ninguém vê, sua disposição para perdoar onde outros exigem justiça, sua capacidade de ouvir quando todos os outros querem falar, sua maneira de se manter fiel quando seria mais fácil desistir. Tudo isso é pregado. Tudo isso tem um impacto. Tudo isso deixa uma marca. E o mais lindo é que você não precisa orquestrar isso. Você só precisa se manter pleno. Porque quanto mais pleno você for, menos terá que se esforçar para fazer. Tudo o que você faz brota de dentro. Você não vive mais por obrigação. Você vive em plenitude. E esse excesso torna o inferno desconfortável. Mas também atrai os famintos. Existem pessoas ao seu redor que não sabem como orar, mas observam sua vida como se fosse uma carta aberta. Existem corações partidos que não estão à procura de um sermão. Estão à procura de um exemplo. Há pessoas que se sentem tão feridas pela religião
que só conseguem acreditar em Deus se virem alguém que viva de forma diferente, com autenticidade, com verdade, com amor verdadeiro. E você, sim, você pode ser essa pessoa, não por causa da sua força, não por causa do seu carisma, mas porque o Espírito Santo habita em você. E quando ele habita em você, o seu entorno não pode permanecer o mesmo. O ambiente está mudando, a atmosfera espiritual se transforma, as conversas mudam, as decisões ao seu redor começam a assumir um tom diferente. Porque onde há uma pessoa cheia do Espírito, há uma porta aberta para o céu se manifestar. Portanto, se você alguma vez pensou que o parto afeta apenas você, pense novamente. A sensação de saciedade pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar por mais um pouco. Sua trajetória pode abrir caminho para alguém que vier depois de você. Sua lealdade silenciosa pode ser a semente de um despertar naqueles que o rodeiam. Porque a verdadeira transformação nunca permanece restrita a si mesma. O fogo que arde dentro de você, inevitavelmente, começa a incendiar tudo ao seu redor. A plenitude do Espírito não é um troféu para ser conquistado e guardado para sempre. Não é uma medalha espiritual que certifica sua maturidade. É um estado que precisa ser mantido, renovado e protegido. Porque você pode ter estado pleno ontem e estar completamente vazio hoje. Sim, pode parecer duro, mas é a verdade. O próprio Jesus disse isso claramente. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ele não disse, você pode fazer menos. Ele disse nada, porque não se trata de ter estado perto de Deus em algum momento. Trata-se de permanecer nele, de permanecer conectado, de permanecer rendido, de permanecer pleno. E isso não acontece automaticamente, porque vivemos num mundo que nos esgota, que nos exaure, que nos distrai, que nos bombardeia com urgências, preocupações, emoções, tentações e pensamentos que nos desconectam pouco a pouco, sem sequer nos apercebermos. O coração esfria lentamente, e a alma disfarça isso com atividades religiosas. Vocês ainda estão servindo? Você não para de falar de Deus, você ainda reza de vez em quando. Mas não há mais fogo, não resta nenhuma sensibilidade, não existe mais nenhuma condenação. Apenas as lembranças da sensação de plenitude. E isso é perigoso, porque você pode acabar acreditando que está tudo bem só porque está ocupado com as coisas de Deus, quando na realidade você não está mais caminhando com Deus como antes. E a plenitude de ontem não sustenta o chamado de hoje. Paulo compreendeu isso. É por isso que ele escreveu em Efésios, encham-se do Espírito, num tempo verbal que implica continuidade, esteja saciado e permaneça saciado, porque o Espírito não é recebido uma vez e pronto. Ele é buscado, ele é recebido, ele é cultivado, ele é honrado, ele é desejado todos os dias. E quando você para de fazer isso, você se sente vazio. Não porque ele irá te abandonar, mas porque sua vida se enche de outras coisas. De autossuficiência, de ruído, de lógica, de medo, de orgulho, de feridas, de planos que se tornaram mais importantes do que estar presente. E quando isso acontece, não sobra espaço para o Espírito. O problema não é que ele não queira nos preencher. O problema é que paramos de nos esvaziar. Então, se você sente que não é tão sensível quanto costumava ser, não se culpe por isso, mas também não ignore o problema. Não se contente em viver apenas de lembranças. Não normalize a seca. Não diga, é só uma fase, porque o que começa como uma fase pode se tornar uma condição espiritual crônica se você não reagir a tempo. Hoje é o dia de retornar à origem. Dizer com humildade, Espírito Santo, reconheço que me deixei levar por outras coisas, que me distraí, que me tornei frio, que me afastei sem querer, mas aqui estou eu novamente. Preencha-me como da primeira vez.
Ou melhor ainda, como nunca antes, porque Ele nunca se cansa de te preencher, Ele nunca se cansa de te ligar, Ele nunca se cansa de te dar mais. Se você estiver disposto a se esvaziar novamente, mas você precisa entender, a realização pessoal não é uma herança automática, é uma relação viva. E toda relação viva precisa de atenção constante. Portanto, a vida espiritual não se resume a quantos momentos você passou com Deus. Trata-se de quanto espaço você continua a dedicar a Ele hoje. E se hoje você decidir se render novamente, se entregar mais uma vez, buscar a sua voz novamente, eu lhe asseguro que você o encontrará, não como um visitante, mas como aquele amigo fiel que nunca o abandonou. Porque estar satisfeito ontem não te satisfaz hoje, mas entregar-se hoje. Abre-te novamente para tudo o que o céu deseja derramar sobre ti. Se esta mensagem falou à sua alma, se o Espírito Santo o tocou de alguma forma hoje, não vá embora sem deixar uma marca. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Não para que o algoritmo te siga, mas para que possamos continuar crescendo juntos nessa jornada de transformação. E nos comentários me digam, qual parte te confrontou? Que parte te satisfez? Do que você está disposto a abrir mão hoje? Eu leio você, oro por você e convido você a continuar a se aprofundar. Existem outras palavras que o Espírito pode usar para te tocar. Acesse agora os outros vídeos da série Filosofia de Cristo. Cada um foi criado não para entreter, mas para acompanhar o seu processo. E lembre-se, não se trata de um momento com Deus, mas de uma vida habitada por Ele.